Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para o nosso 5º podcast, que nós vamos tratar hoje do livro de Levíticos. Lembrando que esse é um projeto da nossa igreja, da Igreja Batista Central em Santo André, que nós estamos num projeto da leitura épica da Bíblia e estamos fazendo essa leitura em ordem cronológica. Esse é um projeto idealizado pelos nossos pastores Edmar e o nosso pastor-presidente Hamilton Carlos, e tem o apoio de toda a nossa igreja, que estamos numa leitura anual da Bíblia. Convidamos vocês que ainda não viram os nossos podcasts anteriores para assisti-los, e também os outros podcasts que virão. Serão mais, pelo menos, 45 podcasts com todos os livros da Bíblia para os irmãos estudarem. Então, hoje, para nos ajudar aqui nessa apresentação, estamos aqui com o nosso pastor Dilson, que vai nos ajudar. Amém. Estamos com o Marcos Marroque e também aqui com o Anderson Meneghel. São todos pastores, professores de escola bíblica ou seminaristas. Que é o meu caso, eu sou um seminarista da igreja. Nós somos um polo da Universidade da Flórida. E atualmente, né, Meneghel, estamos ali estudando a Bíblia junto com os nossos irmãos também. Então vamos lá, para começar, falar de Levíticos, né? Queria primeiramente, né, que o Marcos Marroque falasse um pouco sobre você, saudasse os nossos irmãos que estão nos assistindo, e depois já falasse um pouco sobre o cenário, o Marcos, nesse momento onde começa, né, o Levítico. Eles acabamos o Êxodo, Moisés já desceu do Sinai, e em que contexto esse pessoal está agora? Bom, eu queria começar pelo título do livro, né, Levítico. Então, o Levítico significa assuntos dos levitas. Aí vem a primeira pergunta. E o que isso interessa para nós hoje, se é assunto dos levitas, há tanto para trás, há 1400 antes de Cristo? Qual a relevância desse livro, do assunto nele tratado, para nós, igreja, hoje, no século XXI? Então, o que a gente vai aprender e entender no decorrer desse podcast é que a santidade de Deus sempre foi, e será imutável. Então, o livro, sendo um assunto dos levitas, Deus tratando com eles, nos mostra o caminho para que nós possamos oferecer o nosso melhor oferta, o nosso melhor sacrifício ao Senhor, e a obediência, né, e a reverência à palavra do Senhor. Então, nós começamos por onde? O povo havia sido liberto, né? Havia sido resgatado do Egito, que foi o que nós tratamos a aula passada. E eles passaram um ano, né, aos pés do Monte Sinai, aprendendo mais da palavra de Deus. E o que acontece, então? A primeira coisa que acontece, assim, de forma cronológica, a presença da glória de Deus jamais tinha residido no meio do povo, né? Deus não havia se manifestado dessa maneira ainda. Passou a residir no meio do povo, com a presença da nuvem, né? Perfeito. Durante o dia, não é isso? E o fogo à noite para conduzir, não é isso, pastor? Certo, é isso aí. Além disso, também jamais existira um lugar de adoração. Então Deus, o que fez? Chamou Moisés e passou lá a prescrição lá completa, com todos os detalhes, para preparar um lugar para o povo poder adorá-lo, né? Um lugar de habitação do Senhor. O povo preparou. Aí encerra o livro de Êxodo com o quê? Com a glória de Deus se manifestando ali, naquele lugar. Não é isso? Perfeito. Aí então começa o livro do Levítico. Porque agora a primeira coisa que o Senhor diz para Moisés. Ô Marcos, mas deixa eu falar um negócio, pastor Dilson e Meneghel, me ajudem aí. Eu vejo, né, nesse momento que o tabernáculo está erguido, já, né, o Moisés já recebeu lá as ordens de como fazer as roupas, tudo isso, e as coisas já estão prontas. Toda a prescrição. Mas ninguém pode entrar ainda, né? Ninguém pode entrar ainda, exatamente. As pessoas estão pro lado de fora, o tabernáculo está pronto. O que é, Meneghel? Como que Exatamente. Bom, na verdade, a gente vai ter aí, antes até de responder isso, a gente tem que entender que Levítico é um livro manual, não é? É um manual de vida para o povo israelita. E aí surge uma dúvida, né, na maioria
das pessoas hoje, né? Mas por que é que eu tenho de estudar um livro que é um manual, como bem disse o Marroque, de um povo que viveu há muitos anos, e um manual de leis cerimoniais, né? Então a gente precisa primeiro entender isso. Esse manual, assim como a Bíblia é para a gente um manual, ele trata exatamente do que a gente deve e o que a gente não deve fazer. E obviamente a gente vai passar por isso mais à frente, mas no capítulo 10, nós vemos que os filhos de Arão não seguiram o manual. E aí o problema ficou sério lá, né? Acabou em morte. Então, com relação ao tabernáculo, é justamente o que o Marroque falou, né? A casa de Deus estava agora entre o povo. O tabernáculo representava ali a casa de Deus, dividida, né? O quintal, né? O portão principal, o quintal, o lugar santo e o lugar santíssimo onde a presença real de Deus estava habitando. Por que é que não podia entrar? Não podia entrar por uma série de fatores, principalmente pela questão da impureza. Então, o livro de Levítico vai tratar também isso, essa questão da impureza, e essas leis vão trazer para o povo quais eram as necessidades para se tornar puro, entre aspas, para poder acessar essa presença de Deus. Né? Inclusive, dá licença, Por favor. inclusive a natureza de Deus tão santa, o caráter dele, que implica necessariamente um compromisso de santidade para aqueles que se aproximavam de Deus, para adorar a Deus. Foi o que Jesus falou, assim, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim. Então Deus quer, na verdade, um relacionamento com os israelitas, né? Com o povo. Sim. Falou assim, eu vou habitar entre vocês, só que o relacionamento vai exigir de vocês aí uma santidade, porque eu sou santo. Por isso que ele falou, sede santo, porque eu sou santo. Perfeito. Então, esta santidade, na verdade, ia custar um preço para os israelitas, que eles tinham que realmente entrar pelo caminho de Deus, entendeu? E é isso mesmo que o livro trata. Agora, o que acontece, então? Olha só. Eles foram escravos durante quanto tempo? 430 ficaram no Egito, né? Em uma nação que tinha uma infinidade de deuses. Exatamente. Né? A única referência que eles tinham até então de adoração ao Deus único vinha dos patriarcas, né? Mas não era algo assim instituído, algo organizado, como as coisas de Deus sempre são, né? Não havia esse manual. Sim. Então agora Deus nos dá, né? Dá a eles e a nós também, esse manual de instruções. E o livro do Levítico, ele tem uma curiosidade. É o livro onde Deus mais fala, né? Tirando o capítulo 8 e 9, que nós vamos abordar também, que Arão e seus filhos, né? E seus filhos, né? E eles conversam. O resto é só a palavra de Deus. Fala aos levitas, fala né, a Arão. É só Deus instruindo. Mas... Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nesse livro, porque é o próprio Deus mostrando o que é ser santo segundo a vontade dele, não a nossa. Mas uma questão interessante é que Deus, né, logo no começo do livro, ele situa a questão do holocausto, do sacrifício e tal, mas isso não é uma novidade no meio do povo, né? A gente já vê lá atrás que Noé, quando desceu da arca, ele ofereceu sacrifício, Abraão, me parece que já era uma prática comum dele, até que Deus pede para levar o seu próprio filho. Essa então, era a referência que eles tinham. Sacrifícios já acontecendo. Mas agora Deus institui algo diferente, mais né? específico, né? Regras, né? Regras. Quer dizer, Deus colocou um protocolo para realmente seguir aquilo lá. Se saísse daquele protocolo, era o que aconteceu. Era muita regra, né? E tinha muita regra, né? E era rígida, né? Muito rígida. Inclusive, todas essas regras, depois o próprio Cristo substituiu tudo por coisas mais fáceis. Hoje nós temos livre acesso. Mais fácil para ele na sua santidade, mas, né? Assim, para nós continua difícil. Hoje, então, mas exige santidade, sem dúvida nenhuma. E o pastor bem lembrou, e a gente precisa entender, existe uma solução, então, cristocêntrica para essa leitura de Levítico? Certamente que sim. Porque tudo isso, todo esse cerimonial, todos esses rituais, eles apontam
para o sacrifício Pra perfeito Cristo. de Cristo. Exatamente. Não é? Então, o animal deveria ser puro, o animal não podia ter defeito, né? O sacerdote, ele deveria estar puro, ele não poderia ter pecado. Se tivesse pecado, teria de oferecer sacrifício para entrar na presença de Deus. Então, Cristo vem nessa condição de perfeição como sacerdote e como oferta. Eu tenho aqui, inclusive, coisa umas referências, né? maravilhosa, né? Por exemplo, ó, em Levítico tem que ser um macho vivo, sem defeito. No Novo Testamento, tem que ser uma pessoa, então, sem pecado. Sim, Característica de quem? De Cristo. Cristo. Como que era feita a expiação? Colocava-se a mão sobre a cabeça do animal, não é isso? Isso. Imputando o pecado sobre ele. E como Cristo fez a expiação? Conforme o pastor Dilson falou. Levou sobre si os nossos pecados. Derramou todo o seu sangue. Sim, justamente falando em sangue, para que servia por que tinha que ter o sangue derramado? Para que servia o sangue do animal? O sangue, né, o próprio texto trata disso lá no capítulo 10, representava a vida do animal, A vida. que se derramava para cobrir o pecado. Isso que é a expiação, não é, pastor? Essa que é Inclusive, a propiciação. Tinha lá o dia da expiação, né? Não sei se Exatamente. Nós podia- vamos falar, né, sobre Vamos falar isso, né, sobre ele pastor? daqui a Sim, pouco, é o capítulo 16, né, o dia Exatamente. da expiação. Sim. Então, só para fechar, então, e para que serve o sangue de Cristo? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que eu acho legal dentro do sacrifício, né? Eu queria que vocês comentassem também, é que Deus deu para nós, né, a palavra e nós entendemos que o salário do pecado é a morte. Sim. Mas eles não entendiam isso naquele momento ainda, Não, né? não entendi. Então Deus falou para eles o seguinte: você pecou, alguém vai ter que Alguém morrer. tem que morrer. E pegava justamente o animalzinho que sofria, né? É que Isso, eu acho Pode legal, né? Porque, assim, as crianças já vão vendo isso desde criança, né? O pai tem que matar a ovelhinha pra- porque nós pecamos. Exatamente. Né? Então as crianças já vão crescendo nessa doutrina, né? Sim. De sacrifício e a questão do sangue. E, inclusive, é um negócio muito legal que em alguns cenários, me parece, né? Eles tinham que separar a gordura, derramar o sangue, e às vezes só ela era queimada, com os rins, alguma coisa assim e tal. Nem sempre toda a carne era queimada, né? E Deus proíbe eles de comer a gordura e o sangue também, né? Isso tem alguma relação com tipo, isso é meu, não é para vocês? Como vocês veem essa questão? Eu particularmente entendo que a gordura é a melhor parte. Então Deus falou, a É mais gordura, cheirosa, porque é a né? melhor parte, fica e para mim. o aroma subia através da gordura, né? Então a Exatamente. gordura, você Sim. pode ver que você faz um churrasco, você vê que o aroma sobe ali. Sim, é verdade, é verdade. Exatamente. E o sangue é a vida, né? Sim, Então, não por pode, né? representar a vida, obviamente você não poderia consumir aquilo, né? Perfeito. É interessante que Deus trata tão sério com essa questão do pecado, né? Porque realmente tudo isso aí era por causa do pecado do ser humano, do Sim, homem. sem né? dúvida, sem Então dúvida. tinha que fazer esse sacrifício para esse pecado ser coberto e a pessoa entrar na presença de Deus. E era um ritual muito sério, mas muito sério mesmo, né? Exatamente. Então, isso traz para nós hoje também. Tem muitos cristãos que hoje não levam as coisas de Deus a sério. É verdade. E vai levando, empurrando com a barriga, conforme diz o outro, né? Sim. Entendeu? Então, isso daí também é um ensino para a gente, que nós temos que tomar muito cuidado. Sim, E Paulo fala lá em Romanos 6, 22, falando assim, ó, sendo, pois, libertos do pecado, fostes feitos, né, servos de Deus, e tendo e a santificação, e por fim a vida eterna. Exatamente. Então, por isso que ele fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Exatamente. Cristo Jesus. Mas, Só Tudo vai apontando para Cristo. Mas o Meneghel levantou um ponto esses dias aí, nos bate-papos, né? Da questão a gente falou do sacrifício, e o sacrifício é para o pecado e tal. Mas nós falamos da gravidez, né? Sim. Quando a mulher dá à luz. muito interessante. E ela tinha que oferecer um sacrifício. Tinha. Agora, é pecado ter filho, ou Então, na verdade, olha que interessante isso, né? A maternidade é uma bênção, É uma benção. né? Amém. Como é que depois do parto, então, a mãe precisa sacrificar se ela está
participando de uma bênção, né? O que acontece é que desde o pecado original, desde a queda, houve um distanciamento entre Deus e o homem. O homem provocou esse distanciamento. Então, em razão disso, o mal entrou no universo e atinge a tudo. Inclusive, o que aos nossos olhos parece bom, diante de Deus não é mais perfeito. Então, para que haja uma reaproximação de Deus com o homem, é preciso que haja, como bem disse o pastor Dilson, uma santificação, uma purificação. Por isso que, mesmo depois da maternidade, era necessário oferecer sacrifício, era necessário ofertar ao Senhor para que esse relacionamento pudesse realmente ser estabelecido. Né? Ser aceito, né? Ser aceito. Mas ó, e tem uma outra questão, não sei se o Marroque chegou a tentar para isso. Existe um sacrifício que o sacerdote ele tem que entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue no próprio propiciatório, né? Então a questão é, o lugar é santíssimo. E para ele tinha então que ter toda a santidade. Inclusive, o sacerdote levava na sua testa aqui a santidade ao Senhor, Exato. a mitra, né? Que ele fala, né? Toda a Então, roupa que representava, toda a vestimenta né? dele, Sim. para ele entrar lá dentro, ele tinha que se trocar, se banhar, se trocar totalmente com aquela vestimenta, para ele entrar lá dentro depois, ali no Santo dos Santos. Sim. Se ele fosse fazer no holocausto, um sacrifício no holocausto, já não precisava ser aquela roupa mais, entendeu? Exatamente. Ele recebia a unção também Sim. para entrar lá dentro. Precisa de toda a Era um purificação. privilégio, né? não é verdade? Mas parece Era que um alguém não privilégio. fez E ao direito mesmo isso aí, tempo né? uma responsabilidade. O Marroco vai falar Aí- um pouco sobre alguém que não parece que não cumpriu direito. Os filhos, né, vendo o pai receber essa orientação, em vez de seguirem, né, as instruções, por conta própria, chegam lá, levam um fogo estranho, que a Bíblia diz fogo estranho, e vão tentar oferecer isso ao Senhor, à maneira deles. Né? E o que acontece? São mortos, São fulminados. Instantaneamente, né? fulminados. O que isso para nós importa hoje? O que isso significa na nossa vida de adoradores, de cristãos, que buscam a santidade hoje? A Bíblia fala, né, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente, né? Exatamente. Eu acredito assim que diante de Deus tudo tem que ser com responsabilidade. Não foi só Nadab e Abiú que morreram. Uzá também morreu quando estavam caminhando levando a arca, ele tocou na arca, ele também morreu. Ananias e Safira, por desrespeitar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, também morreram dentro do templo. Sim. Tudo isso foi uma punição que Deus fez para dizer assim, olha, muito cuidado, eu sou santo, né? Eu sou puro, então vocês têm que entrar na minha presença com pureza, né? Então, na verdade, esse livro de Levítico, ele trata muito sobre a santidade. O pastor disse, Então, só para aprofundar um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz lá no capítulo 8, no verso 36, que esse Nadab e Abiú, no princípio, eram obedientes e zelosos, certo? Mas passado certo tempo, eles tornaram-se o quê? Descuidados. Relaxados. Examine-se o homem a si mesmo. Né? É o problema do Olha piloto só, automático, né, Marroque? Isso aí. E não deram instrução, né? Não deram nenhuma atenção à instrução de Deus. O que aconteceu? A sua própria maneira, então afrontaram a santidade de Deus. Aí já estamos lá no capítulo 10. Deus, então, fulmina. Por quê? Porque Deus é zeloso da sua santidade. Deus não muda. Né? Não há sombra de variação como nós. Então o Senhor mandou o fogo que consumiu eles imediatamente, tá certo? Qual a reflexão que a gente faz? Algumas. Primeiro, nós devemos ser zelosos e fielmente obedientes ao Senhor. As suas leis desde o início do nosso chamado. Lembra quando a gente se converteu? Que nem televisão queria assistir? É verdade. Não é verdade? Tinha um zelo danado. Será que hoje nós continuamos com o mesmo zelo?
Deveríamos continuar, né? Paulo fala lá, acho que em Tito, fala assim, ó, Deus preparou para si um povo seu, zeloso e de boas obras. É isso aí. Então- Então, aí continuando, ó, não adianta sermos fiéis e zelosos apenas no início do ministério. Sim, é Não verdade. é isso? Começamos na bênção, tudo certinho, organizado, lemos a Bíblia, fazemos oração, contribuímos, louvamos ao Senhor, participamos das atividades da igreja, mas aos poucos Então, mas olhando vamos assim, nos afastando. nessa Então esfera, a gente tem que ter esse cuidado. Marcos e Pastor Dilson e o Menegão. Então, assim, o sacerdote não pode pecar, então. Ele é perfeito. Não, Como que ele é, pecador assim, também. porque Para isso se que o cara pega servia- e morre. Mas o sacrifício era como que é justamente para isso? cobrir isso. E ele tinha que, quando ele entrava lá no no Santíssimo Lugar, ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo, um Exatamente. novilho, por ele mesmo e pela família. Olha que responsabilidade, né? E por isso que esse era um dia tão especial. Esse era né, o dia, pastor? o dia da expiação que nós estávamos falando, né? É interessante que o Marcos ele comentou isso e ele falou: o sangue dos animais eles cobriam o pecado. Verdade. Isso. Diferente do que nós agora experimentamos. Porque o sangue de Cristo tira É o sacrifício perfeito. o pecado. Né? Exato. É perfeito. Por quê? Porque a oferta realmente é perfeita. Exatamente. A oferta, o Cordeiro de Deus tira Perfeito, sem o mácula. pecado do mundo, ele é perfeito, é sem mácula. Então, diferente, aquilo realmente era sombra. Hoje nós vivemos na plenitude, né? Desse sacrifício de Cristo. Temos esse privilégio de participar disso. E é muito interessante, o pastor Dilson estava falando da expiação, e eu gostaria de levantar aqui. E como é que o judeu atualmente lida com isso, né? Com o dia do perdão, com o Yom Kippur? Vocês chegaram a ver isso? Eu dei uma Porque olhada. não tem mais nada, né? Não tem mais, tem mais. Não tem mais nada, né? Não tem mais, né? Nem sacrifício Não existe tem mais, né? templo, não existe mais sacrifícios, né? Eu acredito que não tem mais essa Exatamente. Tem simbolicamente, né? Eles fazem uma Simbólica, Tem uma coisa simbólica que está mais relacionada, se não me engano, a questões alimentares. Como se fosse as festas, né? Isso, mas aí Exatamente. é consumido um certo tipo de De alimento, né? alimento, Sem exatamente. fermento, mas ele não é seguido à risca como foi prescrito oficialmente. Né? Inclusive, o Menegão, me parece que o judaísmo, mesmo como nós entendemos hoje, né, ele foi criado lá no tempo de Esdras, né? Exatamente, Eles não seguem... Diferente desse Isso. tempo aqui, né? eles não seguem o que estava nas leis, exatamente nas leis de Moisés. Né? Mesmo porque não dá, né? Se a gente voltar, a gente vai ver. O povo tinha uma terra. Tinham Canaã. Hoje os judeus estão dispersos. Eles não têm mais uma terra. Eles tinham o templo, o tabernáculo. Hoje, eles não têm um local de adoração. Tem a mesquita lá em Jerusalém. Ali né? em Jerusalém, inclusive, é a mesquita. É. Né? Os muçulmanos. Até o local do templo, eles perderam Sim. para os muçulmanos, né? Para os irmãos, né? Para os meio-irmãos, né? Infelizmente, essa briga aí que continua até hoje, essa guerra que continua Sim. até hoje. Então, hoje, exatamente isso. Eles fazem apenas um jejum. Ok. Então, eles não fazem, não Sim. entregam mais sacrifício, oferta de animal, nem nada disso. Tá ligado mais a questão de dieta alimentar. Dieta alimentar. Hoje é feito um jejum, né? Os mais religiosos, né? Fazem os ortodoxos fazem o jejum e os demais simplesmente vão à sinagoga. Só pegando um gancho. Eu trabalhei numa empresa onde os donos eram judeus. Eram 5 judeus, um banco, né? 5 judeus e muita gente da comunidade judaica trabalhava naquele banco. Então, em alguns momentos, você via que eles andavam como nós, né? Praticavam as mesmas coisas, mas em determinado dia eles mudavam totalmente a conduta. Infelizmente, a gente percebe que é uma conduta simplesmente religiosa, que não pode fazer parte da nossa vida cristã. Se nós tivermos também uma conduta simplesmente religiosa, Cumprir papel, né? Cumprir o protocolo. a gente cai no que o Marcos falou. A gente entra num piloto automático e pode cair no mesmo problema de Nadab e Abiú, de Ananias e Safira, que fere
a pureza, que fere a santidade de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não estar praticando uma religião e não estar se relacionando com o nosso Deus E verdadeiro. reconhecer, né? Porque através do sacrifício perfeito de Jesus, o perdão já foi entregue, Sim. né? Então, para nós cristãos, o grande privilégio, sabe qual que é? Todo dia é dia de perdão. Exato. É verdade. Todo dia É nós dia de recebemos gratidão perdão, a né? Deus, né? O que 1 João fala sobre isso, pastor? Sobre o pecado, que se confessarmos, o que acontece? Se Não pequem, né? confessarmos, né? Se Não Se pequem. dissermos que não somos, estamos mentindo, não é isso? Exatamente. Aí- Confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de todo toda pecado. injustiça. Glória Mas a Deus. orientação é, filhinhos, não pequem. Não pequem. Essa é a orientação. Se pecar, Mas existe uma conjunção adversativa aí que faz toda a diferença para nossa vida. Sim. Se pecarem, aí você tem. temos a promessa. Você tem. E a Bíblia ainda completa lá em João, em 1 João, fala assim que, olha, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele é um pecador? É um pecador, só que ele não tem prazer no pecado. Sim. O pecado não terá domínio Já não sobre terá vós. domínio. Ele vai dominar, você está morto para o pecado. Mas aí voltamos, né, pastor Dilson, na questão da santidade, É uma né? coisa- Sem dúvida. Voltamos Exatamente. no assunto santidade, que é praticamente o texto áureo de que é o texto áureo de Levítico, que Levítico, Deus está procurando. exatamente. Mas eu vejo que Sede santos, porque eu sou santo. exato, está dentro do texto, né? Levítico 11, Mas me parece 44. que, assim, olhando assim a questão da santidade, é lógico que tem um relacionamento com Deus, mas me parece que tem um relacionamento também com as pessoas em volta, né? Não é só a questão do relacionamento com Deus. Existe uma parte aqui que tem a letra do pobre, Sim. né? Ó, em Exatamente. 1 Pedro 1,15, Pedro fala assim: ó, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, Olha lá, nos olha isso. relacionamentos, Olha só. o seu palavreado, Exatamente o que o Kleber falou aqui. as suas atitudes, entendeu? Isso aí é agradar a Deus. Depois ele fala assim: olha, se você tem por pai aquele que vos chamou, né, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo que você esteja aqui na terra, Puxa. andar em temor a Deus. E assim, né, voltando na questão do relacionamento, né? Ele dá algumas dicas assim, né, Meneghel, assim, de não poder colher até o final do terreno, É. para deixar para o Pra pobre, deixar Vai né? estar no necessitado. capítulo 19, Sim. né? São as orientações do relacionamento. Então, já que agora você buscou a santidade, né? Você procura ser uma pessoa que agrada a Deus. Agora você vai mostrar essa santidade no mundo, nos seus relacionamentos, né? Não adianta eu ser santo, não falar palavrão, não assistir televisão, não, né? Levar aquela vida enclausurada, mas o meu vizinho está lá numa situação terrível, precisando do meu apoio. E você fechando os olhos. E eu Não fechando, adianta. né? Na verdade, é o cumprimento do mandamento de Cristo, né? Sim. Qual é o Amar. mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti Sim. mesmo. Então, de novo, em Levítico a gente tem sombra para todo o ministério Todo de Cristo. Inclusive essa questão também Inclusive, de está aqui nesse ter uma capítulo vida- 19. Pois é. uma vida de insantidade também interfere naquela questão também de como você anda com pessoas. E na palavra tem lá os animais impuros É. e os puros. Isso nós vamos chegar aí, já. Então, mas deixa eu só falar uma coisa, dos animais impuros e impuros, só a questão da santidade. E tem um outro versículo que diz assim, que olha, o boi não lavrará junto com o jumento. Por quê? O boi é um animal puro e o jumento impuro. Então, assim também, ó, nós não podemos andar com pessoas que não trazem a nossa mesma fé, pessoas com palavrões, pessoas que Tem que tomar cuidado, né, tem que pastor, na tomar muito seleção, cuidado. né? Temos que selecionar. Assim. Não que nós vamos discriminar ou Sim. vamos abandonar. Não, Vamos não é amá-los, isso. né? Vamos amá-lo, não é verdade? Mas não podemos comungar com eles. Isso, digamos compactuar com as assim. coisas, Compactuar né? com eles. O texto bíblico diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Êxodo Legal, 19, 16 fala sobre. Ó, isso aí, quer ver?
Não ande como mexeriqueiro Mexeriqueiro, Olha aí. no meio de seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. No 17 fala, não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Né? Então, tudo isso faz parte do relacionamento. Né? Tem vários nãos aí, né, Marroque? Sim, e é interessante que aqui não é Paulo escrevendo, não é nenhum evangelista, isso aqui é o próprio Senhor. Deus falando a Arão. Anota aí, né? Anota o que eu estou falando para vocês aí. Aqui é verdadeiramente palavra de Deus. É interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre Deus falando, né? Porque nós temos agora dois personagens muito interessantes em Levítico, né? Nós temos Arão, que é o sacerdote, e temos Moisés, o grande profeta. Sem né? dúvida. E os dois com papéis diferentes, né? Sim, O sacerdote tem um papel e o profeta tem outro, né? verdade. O que você vê nisso, Meneghel? Como que você enxerga esses dois? Os dois são essenciais, primordiais, né? Mas em se tratando de relacionamento, é melhor ficar com o relacionamento de Moisés, né? Porque o Arão, ele entrava ali uma vez por ano, né? Na presença do Senhor. Mas Moisés, o próprio Senhor falou, olha, com vocês eu vou falar uma vez por ano, vocês sacerdotes. Mas com Moisés eu falo como um amigo fala a outro. Quando, Cara a cara. quando seus dois irmãos vão reclamar da vida. Quando Né? vão reclamar, os irmãos mais velhos, né? Mas por que ele tem que nós não temos? Exatamente. Ou seja, a inveja surgiu ali e o Senhor fala, olha, peraí, vocês têm algumas restrições, mas o Moisés, que é com quem eu tenho um relacionamento, ele tem livre acesso. Face a face. É face a face. Face a face. Falam Então, como a um amigo. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que buscar exatamente isso. O ministério levítico, importantíssimo, importantíssimo, mas apontando para Cristo. Obviamente que nós temos um sacerdócio universal Exato. como igreja, mas o sumo sacerdote que se entregou por nós, né, ofereceu sacrifício da sua própria vida, é Cristo. Então, é melhor buscar o relacionamento que Moisés tinha com o Senhor, né? E é um relacionamento que também exigia santidade. Porque o Senhor disse para ele, olha, o couro atrapalha o nosso contato. Tira a sandália dos seus pés. Ou seja, você tem que estar em contato direto comigo. Nada pode nos separar. E hoje nós também temos de ter esse relacionamento, né? Mas, Direto, né? olhando esse lado, né, do sacerdote e do profeta, né? Me parece que o sacerdote é aquele cara que pega o povo e leva até e Deus. leva para Deus, né? É ele que apresenta. E o E o profeta profeta pega a voz de Deus e traz traz para pro povo. traz pro Então, povo, né? é um Então, pouco caminho diferente do inverso. ministério, né? Então hoje, né, Porque- pastor, a gente é meio assim, né? Os dois temos que ser os A dois, gente mas é meio profeta, meio sacerdote, né? Bíblia Especialmente fala que nós os seremos- pastores, né, da nossa igreja, né? o sacerdote, na verdade, ele está como intercessor, né? Exatamente. Entendeu? Ele está junto com o povo, ele também tinha pecados também, né? Sim. Por isso que lá em Hebreus fala assim, ó, mas nós temos agora um sacerdote supremo, um sumo sacerdote que não pecou, ele tem misericórdia de nós. Vamos entrar com confiança diante dele, porque ele vai ter misericórdia de nós. Diante do O trono. outro sacerdote podia não ter misericórdia, Sim, porque exatamente. ele falava o que a lei estava mandando ali. Se estava leproso, você está leproso, você vai ficar para lá, você vai isso ficar mesmo. afastado. Vai ficar tantos dias, depois você volta para me examinar novamente. Se tiver leproso ainda, você vai ficar mais tempo ainda lá. E era mais ou menos assim, então a coisa era Cumprir a lei, dura, né, pastor? cumprir a lei. Cumprir. Interessante que o Kleber falou, essa questão de sacerdócio e profeta. Muitas pessoas acham que hoje os pastores das igrejas são sacerdotes. Esse é um erro. Não são só sacerdotes, né? Não são sacerdotes onde eu tenho de ir até ele para ele me intermediar. Sim. Não. Os pastores são homens chamados por Deus para orientar o povo. Porém, o acesso ao Senhor é direto. Nossa, direto. isso. Não existe, particular, né? não pode existir sacerdotes, mais né? essa figura. É. Ah, eu vou recorrer ao pastor Dilson para ele pedir ao Senhor ao meu favor. Posso pedir uma ajuda, mas eu tenho de reconhecer e saber que o acesso agora está aberto. Tá aberto. Eu vou direto. O sacerdócio É universal. universal. É universal. Então, Nação nós, como santa e igreja. sacerdócio real. Exatamente.
Então, todos nós, como igreja, né? Ótima colocação. E nós somos igreja quando nos reunimos, Ó, né? tem um Em verso- nome do Senhor. É importante também ter essa ideia, né, pastor Dilson? Verdade, verdade. Porque muita gente hoje, Kleber, por, infelizmente, ensinamentos errados, falam, eu não preciso congregar porque eu sou igreja. Opa, existe Sozinho, uma não. ressalva. Sozinho não. Porque igreja é uma comunidade. É o Membro, ajuntamento, né? membro sozinho não faz parte de corpo. Membro é verdade. amputado Sim. morre. Né? Sim. Então a gente precisa sim congregar. Inclusive a Bíblia fala, né, lá Muito em importante. Hebreus 10, 25, fala, não deixando a vossa congregação como é de costume de alguns. Já Exatamente. tinha esse problema lá, né, Já pastor? tinha. Antes, né, admoestando uns aos outros. quer Uns dizer, aos outros, de novo, fazendo olha só. crescendo, entendeu? Compartilhando com o outro. Então, é isso aí, Encorajando, entendeu? né, pastor? Encorajando, fortalecendo, animando. Este é o papel do corpo de Cristo, entendeu? Exato. Para um crescimento adequado para uma santidade, entendeu? E tudo mais. Então a gente vai crescendo assim. Voltando no tema santidade, é o tema deste livro, né? Sem dúvida. Mas assim, a gente vê que tanta uma preocupação tão grande de santidade, mas ao mesmo tempo, pastor Dilson, me parece que tem uma preocupação tão grande em tornar o homem puro. A lei é como um A lei é capataz, severa, né? é severa, é olho por olho, dente por dente. Se entendeu? a mulher tiver nos seus dias, né, que a Bíblia fala, onde ela senta, se ela sentar, o lugar é impuro. Se alguém encostar onde ela sentou, está impuro. Tá impuro. Assim, é muita coisa que leva o cara para a impureza. Para que Deus fez isso, Menegal? Deixar o cara assim. Eu acho que se fosse a gente, eu estava mais impuro que puro, porque. Na verdade, a gente Imagina também isso. precisa entender o contexto que aquele povo vivia, né, Marrocos, pastor e Kleber. Por quê? Era um contexto bastante hostil. Eles estavam numa terra ali onde não havia saneamento básico. Então, e outra, o conhecimento também era muito limitado. Então, qualquer coisa que surgisse ali, eles atribuíam à questão da impureza, né? Então, a mulher está com hemorragia. Opa, então a gente não pode provar, não pode encostar, porque isso pode gerar um problema aqui, né? Hoje, naturalmente, nós temos um conhecimento maior, né? Uma abertura de mente com relação a isso, que nos leva a um entendimento mais equilibrado, né? Vamos dizer Mas assim. isso aí Cristo é um também, ele respeito quebrou também, né? esse paradigma, tá entendendo? Da pessoa que era imundo, né? A própria mulher lá que tocou na orla dos vestidos de Sim, Cristo, né? exatamente. Jesus não reprovou Os ela. leprosos, né? Os leprosos. Então, entendeu? eu gostaria de falar um pouco sobre os leprosos. A Bíblia se refere genérica, quando ainda usa a palavra lepra, leproso, é uma coisa assim muito mais genérica. Então ali estava dermatose, dermatite, sim. psoríase, Sim. né? Micose, Sim, tudo. sim. Tudo é, Qualquer problema de pele, né, Marrocos? isso. Porque aquilo na visão, né, daquele tempo prenunciava uma impureza. Impureza, né? uma doença, né? Você está com a pele esbranquiçada, né? Aí com feridas. Por quê? Você está impuro. Então a visão era essa. Então eles fechavam tudo dentro do pacote da lepra. Mas a gente percebe aí que Cristo, realmente, tudo aquilo apontava para Cristo, né? Puxa vida, que coisa maravilhosa. O dia da expiação, voltando lá, né, Miguel? O sacerdote lá tinha que fazer todo o sacrifício. Tinha ali, levavam 2 bodes, né? Eles lançavam sorte sobre aqueles bodes. Um seria para o sacrifício, né? Para aspergir o sangue lá no Santo dos Santos. O outro bode seria um bode emissário que levaria o pecado do povo para o deserto, para fora da do arraial. comunidade, do arraial, né? Entendeu? E é um termo usado tudo até isso hoje, né, pastor? Né? O famoso bode expiatório. Bode expiatório, né? Que ele leva a e culpa fica do lá, leva outro. a culpa dos outros. Sim. Então, você vê que tudo aponta para Cristo, Sem né? dúvida. Tudo. Sem dúvida. Jesus foi aquele que levou sobre si os nossos pecados, sobre o madeiro, né? Foi crucificado.
Ele não lança mais em rosto, ele perdoou os nossos pecados, ele cravou na cruz a cédula que era contra nós, entendeu? Então, Cristo realmente, ele abriu o caminho para falar, não, olha, vocês não precisam mais fazer esse sacrifício. Pode entrar na presença do Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Cristo disse lá, está consumado, né? Então, eu imagino esse capítulo 16 aí de Levítico, assim, tudo apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendeu? Sim. De uma forma maravilhosa. Hoje nós podemos entrar, naquela época só o sacerdote, uma Sim. vez por ano. Sim. E agora não. Você tem 24 horas para você entrar na presença de Deus, e Deus é um juiz que nunca abandona você, está sempre pronto para julgar a tua causa, pronto para te abençoar, pronto para te sarar, pronto para fazer o que você precisa, tá entendendo? Então, esse é o nosso Deus, nosso Jesus que sofreu no Calvário e nos deu a vida eterna. Mas ainda falando sobre impureza, queria voltar nesse assunto. Além de todo esses monte de coisa que acontece, né, das doenças, tal, que eu acho que, se não me engano, o professor Saião fala que isso estava muito relacionado com morte, né? Eles viam assim como porque a gravidez da mulher é a vida e o problema dos dias da mulher era a perda, era a morte, e as doenças, e uma série de coisas estavam relacionadas à morte. Mas agora, coloca ainda uma lei que é a questão dos animais ainda. Sim. Tem animal que é puro, tem animal que é impuro. Exatamente. Agora o porco sem impuro é demais, né? Não podia nem fazer uma costelinha defumada. Uma barriga. Uma pancetinha. Uma panceta ali. Essa questão do alimento, até hoje existe, né? Os alimentos kosher, né? Sim, Você vai no mercado, tem lá. O judeu, ele continua mantendo, né, essa questão. Ele não se alimenta de carne de porco, essa jamais. E também a questão do leite, né? Do leite com a carne, né? Eles não misturam o leite da mãe. Tem uma questão, né, de não cozinhar. Não cozinhar e tal. tal. Existe isso. Mas vocês estavam falando a respeito da morte. E se a gente voltar lá para o momento da queda, quando o primeiro casal pecou, o Senhor colocou uma restrição no jardim, né? E o que ele colocou na entrada do jardim? 2 querubins, né? 2 querubins com a espada flamejante. E aí, se nós virmos a questão do tabernáculo, nós vamos ver também essas figuras de querubins na porta. Nós vamos ver os querubins na entrada do lugar santo, na cortina do Santo dos Santos e em cima da arca. Então, veja, o que a gente tem que entender com isso? Quando o Senhor institui essa ordem e mostra que esses querubins estão ali, ele está dizendo o seguinte: cuidado. Respeita. Porque onde tem querubim, você pode morrer. Então, ele começa de novo, representava o seguinte: olha, você pecou. O querubim lá atrás, ele fechou. Por quê? Porque eles pecaram. Agora, para entrar na casa de Deus, né, no tabernáculo, é a mesma coisa. Tá guardando também, né? Cuidado. Vocês estão entrando aqui porque vocês pecaram. Só precisa oferecer sacrifício porque pecou. Se não tivesse pecado nenhum, o sacerdote não precisaria oferecer sacrifício. É verdade. Né? Então, para estar na presença de Deus, é preciso estar em santidade. Porque o querubim está ali, representando que existe juízo, que existe guarda de Deus sobre aquele ambiente também. E como a gente bem disse, né? O salário do pecado é a morte. No capítulo 26 do livro do Levítico, ele fala justamente sobre isso, né? São as bênçãos decorrentes da obediência. Né? Então, quando a gente obedece a Deus, a gente obedece, mas nós também somos, né, beneficiados. É verdade. Recebemos muitas bênçãos a partir disso. E Deus não esquece de colocar isso na sua palavra. Né? É verdade. Então ele coloca lá: se vocês me obedecerem, andarem, no verso 3, no capítulo 26, se andarem nos meus estatutos, se guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, olha só,
Eu lhes darei a chuva na época certa, a terra produzirá sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Temos que lembrar tempo, né? que era uma nação agrícola, né? Aquele Sim. tempo, né? A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da colheita das uvas. Só bênção, né, Só pastor? bênção. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Deixa eu só fazer um outro comentário. Só para encerrar essas partes dos pecados, não vamos entrar nisso. Mas por que vocês entendem assim que alguns pecados eram passíveis de morte e outros podiam oferecer um sacrifício? Eu tô complicando, né? Tá. Você está muito Mas- duro. Você está Você tá complicando tá um porque esse é um juiz assunto puro. da prateleira de cima, né? É por isso que eu trouxe vocês, né? Mas é Não, mas interessante, né? Que mas eu alguns acho que- pecados eram assim, que nem os dois sacerdotes ali que me levaram fogo estranho, pau, morreu. Outros tinham que ser levados fora do arraial e apedrejados. Outros tinham que ser, sei lá, queimados, não sei. A gente mas... nunca vai entender muito também essa questão do pecado, se ele é pequeno ou grande, porque tudo é pecado, né? Sim, Agora, exato. diante de Deus, Deus é que enxerga, eu imagino assim, sabe? Umas Deus é que abominações, enxerga né? qual que é o mais forte para Sim. ele. Se você for analisar, por exemplo, tem hora que eu falo, puxa vida, mas Moisés, por exemplo, ele merecia entrar no nosso Fez pensamento. tanta coisa boa. Ele fez muito mais coisa boa do que ruim. Só porque lá no monte, lá Era pra na falar. pedra, lá era para falar para a rocha, ele feriu a rocha, Deus puniu ele ali. Vocês conhecem a história, né? Então tem pecado, tem hora que eu não entendo muito, entendeu? Mas, pastor Dilson, agora que o senhor falou a respeito dessa questão de Moisés aí, de ter ferido a rocha, nós vamos ter de novamente nos lembrarmos de que toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. E quem é o Novo Testamento? Cristo, O Novo Testamento é Cristo. É. Quem é que pode fornecer água? Cristo. Somente ele pode fornecer água. Moisés, infelizmente, ele não teve discernimento para compreender que era Deus, o próprio Deus que estava ali fornecendo água para ele. claro para eles ainda. Não estava. tão claro. Não estava. É Ele que não também teve Moisés esse estava discernimento. pressionado Sim, também com aquele sim, é povo, né, É. tão ingrato, tão injusto, É, entendeu? tem um amigo Porque meu, na- pastor, desculpe, que ele diz que o grande problema de Moisés era a caravana. Os 2 milhões. Exatamente. Então, e você veja bem, essa pedra aí representa Cristo, né? Por exemplo, né? Da primeira vez, Deus falou, ó, você fere a rocha, saiu água, tudo bem. É. Mas da segunda vez, não era para ferir a Era pra rocha, falar. para falar a rocha. Será Então, que não é o veja piloto bem, automático? de Também, novo? não, mas vai veja bem, o saber. que significa isso? Cristo foi ferido uma só vez. Olha aí. Agora você não fere mais a Cristo, você fala com Cristo, Puxa vida. entendeu? Então agora ele só ouve nós, nós devemos falar com ele. Olha só. Puxa Entendeu? vida. Isso traz pra gente, então, pastor Gilson. Não, isso traz para nós. Ele foi exatamente. ferido na Foi cruz ferido e agora nós temos o privilégio de de falar, falar com com ele. ele. Puxa vida, Entendeu? que incrível Falar isso, com cara. ele ressuscitou, ele está vivo, Sim. entendeu? Então essa é a questão maravilhosa da cruz. Incrível. E todo Levítico vai aprontando É pra impressionante, cruz, a cruz, o caminho, né? A santidade, entendeu? Então, e tá O aí, sangue gente. derramado, O sangue o derramado, sangue que lava, o que sangue purifica. entendeu? Não precisamos dos cerimoniais, mas Não. precisamos compreender que tudo isso foi cumprido nele, né? Exatamente. Tudo isso foi cumprido em Cristo. Vocês estão querendo me dizer o seguinte, que Levítico aponta para Cristo, Levítico aponta para a santidade. É. Então nós devemos ser santos ainda hoje, né, Meningão? Vamos continuar seguindo a orientação. Sede Sim. santos, porque eu sou santo. Porque eu sou Então, ou seja, o Deus relacionamento é o ainda é o mesmo. mesmo, né? O Deus é o O mesmo. relacionamento ainda é o Ele é sempre eterno. Ele é sempre eterno. Então não pode haver diferença nenhuma entre aquele povo, aquelas ordens e nós. Olha, eu vou ler uns versículos da palavra de Deus aqui em Hebreus, capítulo 7, verso 23 em diante, diz assim, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Todo sacerdote morria, e entrava outro, e entrava outro, não é isso? É isso mesmo. Mas agora o que diz a Bíblia? Mas este que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo, para sempre. Olha só. Portanto, ele fala assim,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Jesus. Amém. Esse Glória a Deus. é digno, né? Amém? Maravilha. E aí estamos assim, vamos encerrar, né? Vamos caminhando no Levítico e a gente chega na questão das festas, né? Sim. Deus é um Deus de festa, né? Vai criando Verdade. várias festas e depois lá em Esther cria outra festa e vai criando ainda festas que não estão aí. Como que os irmãos veem assim o propósito da festa? As pessoas que iam, elas também ofertavam na festa, né? Sim. E lembrando assim que Deus não precisa de oferta, né? Não precisa de nada. O sacrifício não era para Deus, Não. era para eles. Sim. A festa não era para Deus, Sim. era para eles também. Exatamente. Né? Como que os irmãos veem essa Deus institui festa? Comemora aí. Como que os irmãos veem esse tipo de coisa? Eu acho que isso está muito ligado à questão do capítulo 26, onde o Marroque bem mencionou, que Deus começa a oferecer a eles bênçãos, né? Depois dos muitos nãos, né? Não faça, não, agora eu vou dar, eu vou conceder. E para que você aproveite o melhor disso, eu dou também a condição de você celebrar. Sim. Então, a festa, na verdade, como você bem Gratidão a disse, Deus, é né? gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Então, agora você pode agradecer, porque você está dentro de um perfil, dentro de um contexto no qual eu realmente me alegro. Deus, né? Obviamente, não colocando o sentimento humano em Deus, Sim. né? Mas para que nós entendamos melhor, Deus está feliz com o povo que segue as suas leis. Então, quando ele se alegra, ele transborda essa alegria e dá também a possibilidade desse povo celebrar. Então eu vou só mencionar rapidamente aqui. A Páscoa, como todo mundo sabe, para comemorar a libertação do povo de Israel. Pentecostes, para dedicar a Deus a colheita. Essa é a festa do Pentecostes. O dia da expiação, para receber o perdão que dava vida. Então, havia a celebração. E a festa dos tabernáculos, para lembrar o povo do tempo em que eles foram peregrinos no deserto. Não tinham casa, né? Não tinham casa, né? Então vamos tudo celebrar tinha agora. uma finalidade, um propósito, Tudo né? tinha, Tudo. Nada na Bíblia, né? Deus faz sem propósitos, né? Então é muito interessante que a nossa igreja também, ela faz tudo com propósitos. verdade, Nós vamos sim. ter uma festa daqui uns Sim. dias, dia 28 de julho, me parece, tá? E é muita gratidão, né? É muita pastor? gratidão. Então, nós somos gratos, né? Até por esse momento aqui, né, Sem Meneghel? dúvida, Né? sem dúvida. Isso Tudo é dá privilégio. graça. Tudo né? dá graças. Em tudo dá graça. Isso é privilégio, isso é momento de celebração mesmo, né? E é interessante que todo culto, para mim, é uma festa. Então, quando eu estou cultuando a Deus, eu estou festejando, louvando, agradecendo. Né? Então, é uma coisa tremenda, né? Eu acho que o nosso tempo está acabando aqui. Deixa eu ver como que está nosso tempo aqui. Está acabando já. Mas na escola bíblica nós vamos abordar outros assuntos que nós não conseguimos abordar aqui. Certo. Por exemplo, o ano do jubileu é um negócio muito legal da gente falar. Falaremos também um pouco sobre o ano sabático, né? Que é outra... assim, como Deus domina o tempo, né? Ele... Assim, é impressionante Determina tudo. exatamente, assim, as coisas da natureza, as coisas são harmoniosas. As leis, né, Kleber? As leis da natureza. Elas são harmoniosas, né? E Deus, conhecedor de tudo isso, vai instituindo as coisas para acontecerem. Até a terra merece descanso. Né? Exatamente, né? E assim, a preocupação, às vezes, será que agora, como que eu vou ficar um ano sem colher? Né? É isso que a gente vai abordar um pouco na escola bíblica de domingo, né? Os irmãos estarão conosco lá, com certeza. Amém. E eu quero convidar os irmãos também que estão assistindo o podcast, que assistam também a aula que está ao vivo, né? Nós vamos gravar ao vivo no domingo e estará disponível também para os irmãos assistirem. Quero agradecer, irmãos, vocês, a presença de cada um aqui. Pastor Dilson, quiser falar
um tchau para os nossos irmãos aí. Amém. Eu também agradeço muito, tá bom? Você que está aí nos assistindo. Domingo próximo agora vai ser explanado com melhores detalhes esta aula. Eu creio que será uma grande bênção. Deus que abençoe vocês. Também foi uma gratidão para nós participar. Nós agradecemos, pastor Marcos Marroque. Bênção de Deus estar juntos, bênção de Deus aprender cada vez mais, bênção de Deus dedicar tanto tempo à leitura e à prática da palavra de Deus. Deus seja louvado em todo o tempo. Legal. Graças a Deus, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui também, falando a respeito desse manual. Assim como o Levítico era um manual para o israelita, hoje nós temos um manual mais completo ainda, é a Bíblia Sagrada. E se nós utilizarmos realmente esse livro como Deus falando, como boca de Deus, e entendermos isso, certamente nós teremos uma qualidade de vida aqui nessa terra. E também alcançaremos as mansões celestiais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marroque, pastor Kilson. Amém. Obrigado, Menegal, ter nos acompanhado aqui. É uma bênção muito grande ter vocês aqui. Assim, pessoas que a gente sabe, né, que se dedicam na obra de Deus. Peço desculpas se em algum momento eu cortei os irmãos na hora do bate-papo aí, mas foi muito isso proveitoso. Mesmo, um bate-papo muito bom, né? Foi muito proveitoso. Muito bom. E agradeço a você que está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. E aguardamos você na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã, às 9 horas, lá na Avenida Industrial, número 2234, em Santo André. Deus abençoe. Tenha um ótimo estudo. Continue lendo o livro de Levítico conosco. Deus abençoe. Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Em breve, mais informações. Venha estudar conosco. Até lá!